Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Introdução à Informática. Esse curso ele é composto por 5 capítulos. O primeiro capítulo vamos falar sobre a evolução dos computadores. Para os alunos que estão iniciando, esse é o momento de conhecer melhor sobre as partes do computador e como essas funcionam. Vamos começar? Capítulo 1. Computadores e sua evolução. Quando pela primeira vez pensaram em armazenar dados, observaram que esses dados poderiam ser manipulados, transformados, ou seja, deveria estar do gosto de cada usuário. Foi a partir daí que pensaram em processamento de dados. Ou seja, pessoal, o que seria essa transformação dos dados? Quando você está digitando um trabalho, você coloca um título no trabalho. Aí você quer esse título centralizado. Você quer mudar de cor, aumentar o tamanho da letra. Você está mudando os dados que ali foram colocados. Você está processando dados. Então, o ato de mudar se dá, na verdade, o processamento de dados. Ok? E o que vem a ser esse processamento de dados? É a atividade que consiste em realizar o processamento sobre qualquer dado que foi efetuado através de uma entrada. No caso do exemplo que eu dei do texto, do título, foi feita uma entrada através do teclado, ao digitar, com o único objetivo de ter uma saída aceitável ou para fim do propósito específico. Exemplo, se você quer fazer uma placa de vende-se, você vai colocar um nome bem grande. Se você quer um trabalho nas normas da BNT, você vai ter uma letra menor. Então esse processamento ele é feito para que se tenha um resultado aceitável para o fim desejado. Ok? Vamos continuar. E o que é informática? Para Ferreira, em seu livro, que foi publicado em 1986, na página 945, informática é a ciência que visa o tratamento da informação com o uso de equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados. Em outras palavras, falamos que a informática é a ciência que estuda os computadores ou estuda equipamentos que processam dados. Então, o que vem a ser o computador? Pense um pouco, aluno. O que você acha que é um computador? Um computador nada mais é do que uma máquina, entendeu? Capaz de realizar o processamento de dados, entendeu? Então, todo equipamento que tem a finalidade de realizar o processamento de dados pode ser considerado um computador. Então, essa delimitação abre um leque de oportunidade para existir vários tipos de computadores, certo? Para facilitar essa identificação dos tipos de computadores, pessoal, esses computadores eles foram classificados, certo? Como esses computadores foram classificados? Olha, para você ver, dependendo do seu princípio de funcionamento, podemos classificar eles em 3 tipos de computadores. São eles: o computador analógico, os computadores digitais e os computadores híbridos. Então, pessoal, até aqui nós vimos que existem 3 tipos de computadores: os computadores analógicos, os computadores digitais e os computadores híbridos. Veremos sobre cada um deles. O computador analógico, o próprio termo da palavra analógico vem da palavra analogia, que significa comparação. Portanto, o computador analógico ele trabalha com a comparação de grandezas físicas e depende de fator externo para fornecer algum resultado. O que vinha a ser essas grandezas físicas? Algo que não depende da interferência humana. Exemplo, o calor, o frio, o vento, entendeu? Vamos ver alguns exemplos desses computadores? Alguns exemplos poderíamos citar o termômetro, o velocímetro e o sistema de medição do nível de combustível. Aí nos exemplos nós temos aí um velocímetro. À medida com que o carro desenvolve a sua velocidade, o ponteiro ele vai se movimentar, né, mostrando ao usuário a velocidade. Isso, cara, ele está processando as informações que vêm ao girar o pneu, fazendo com que o velocímetro seja um computador, porém um computador analógico, certo? Partindo do seu princípio de funcionamento. O caso parecido com o termômetro. Ele vai alterar a sua medida de informação, calor ou frio,
dependendo da temperatura que estiver sendo medida no momento. Ele está processando informações, certo? Tornando também o termômetro um computador analógico. Vamos continuar? Os computadores digitais. Os computadores digitais são aqueles que trabalham através de números, dígitos ou qualquer algarismo que representa um símbolo específico. Ou seja, nós estamos falando dos computadores que nós usamos hoje, que utilizam teclado, entendeu? Vamos ver alguns exemplos? Como os principais exemplos nós temos os microcomputadores e os mainframes. Quando falamos microcomputadores, que veremos também mais à frente, estamos falando desses computadores de mesa, os notebooks, são os computadores que a gente tem em casa, tá? Os mainframes já são computadores de grande porte, também vamos ver bem detalhado mais na frente. Podemos citar outros exemplos, como por exemplo a calculadora. Quando na calculadora, uma é que ela trabalha através de dígito e outro que ela processa a informação. Quando você digita 2 mais 2, ela vai processar e te dar um resultado 4. Então esse ato de realizar o processamento torna-se a calculadora um computador. O fato dela utilizar dígito torna-se um computador digital, ok? Veremos o último, que é o computador híbrido. O computador híbrido, ele reúne a característica dos dois anteriores. Ou seja, é aquele computador que trabalha com a comparação de grandezas físicas e também através de dígitos. Vamos ver alguns exemplos? Como exemplo, nós temos o sismógrafo, que é o detector de terremoto, e temos o tomógrafo. O sismógrafo, pessoal, ele depende da grandeza física, que o terremoto ocorre em algum lugar. E ele é totalmente operável através de um dígitos, entendeu? Através de um teclado. Assim como o tomógrafo, totalmente operado por um microcomputador, né, o aparelho, e o cérebro nosso é considerado uma grandeza física, tá bom? Continuando. Dentre os 3 computadores que nós vimos que existem, só um deles nos interessa nos nossos estudos, que é os computadores digitais. Nós não vamos estudar sobre os analógicos nem sobre o híbrido, então o nosso curso vai ser focado nos computadores digitais, ok? E quando falamos em computadores digitais, não sei se vocês notaram que nós tínhamos os microcomputadores e tinha os mainframes. Nós vamos focar nos microcomputadores, os quais sofreram um processo de evolução. Esse processo de evolução, nós damos o nome a eles de geração, ok? Na imagem abaixo, vocês podem notar aí um grande aparato tecnológico. Se vocês analisarem essa imagem da esquerda para a direita, vocês vão conseguir ter uma noção maior até onde conseguimos chegar, né? Nós saímos ali dos antigos Mac e chegamos aos novos e modernos Ultrabooks, ok? Pessoal, essa primeira aula nossa termina aqui, tá? Gostaria que cada um revesse essa aula para vocês terem uma noção maior, que a próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos estudar passo a passo como essa geração chegou até os computadores de hoje e o que ela pretende de hoje para frente, tá ok? Uma boa aula, pessoal, e até a próxima.